Olá a todos, estamos muito próximos da Páscoa e queria por isso gravar um curto vídeo só para desejar uma Santa Páscoa. Este é o feriado mais importante do calendário cristão. Muitas vezes as pessoas pensam e agem como se fosse o Natal, mas não é, é a Páscoa, como é evidente. É um marco absolutamente crucial para a fé cristã, portanto, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, e como dizia São Paulo, se não acreditarmos na ressurreição, então a nossa fé é vã e somos os mais infelizes dos homens. Portanto, uma Santa Páscoa para todos, com votos de que este ano se lembrem de que esta é uma Páscoa especial. Obviamente, todas as Páscoas são especiais, mas este ano, como eu tive a oportunidade de dizer no início também da Quaresma, nós temos o privilégio de assinalar a Páscoa no mesmo dia que os nossos irmãos que seguem o calendário oriental, o calendário juliano. Portanto, os ortodoxos, também os católicos de rito oriental que seguem esse calendário e, portanto, toda a cristandade celebra a Páscoa no mesmo dia. Isto é uma coincidência, porque se quiserem um vídeo sobre as particularidades de como se define a data da Páscoa, porque é que nos casos é diferente e noutros não é. Eu gravei um vídeo sobre isso ano passado, depois posso pôr também o link para isso nos comentários, mas é uma coincidência. Agora, é uma muito feliz coincidência, porque acontece no ano em que se fala cada vez mais sobre a possibilidade de católicos e ortodoxos virem a celebrar a Páscoa na mesma data, marcarem um dia, uma data fixa para celebrar a Páscoa em conjunto daqui para a frente. Na minha opinião, isso não vai acontecer, pelo menos não vai acontecer tão breve. A Igreja Ortodoxa não vai querer aceitar essa proposta de forma parcial, portanto, só avançará se for como um corpo, e para qualquer tipo de decisão desse peso, a Igreja Ortodoxa neste momento não está em condições de avançar como um corpo, porque está envolvida numa luta fratricida entre a Igreja da Rússia e os seus aliados e a Igreja de Constantinopla e os seus aliados. E, portanto, isso não vai acontecer. A Igreja tem muita coisa em comum hoje em dia, uma posição de grande amizade com a Igreja Ortodoxa de Constantinopla e de tradição grega, mas não de todo com a Igreja de Rússia e os seus aliados, e portanto isso não vai acontecer, ou pelo menos para bem até da comunhão ortodoxa e da unidade da comunhão ortodoxa que já está tão ferida, não seria bom isso acontecer tão depressa. Mas só o facto de se falar disso poder acontecer é já uma vitória. Portanto, isso acho que neste caso o próprio processo é uma vitória e isso também tem que ser sublinhado. Independentemente de não acontecer no futuro próximo por acordo entre as partes, pelo menos aconteceu este ano por coincidência de calendário, e isso é muito importante e é muito bom. Sobretudo, é muito bom porque este ano, como vos recordo também, é o ano em que se assinala os 1700 anos do Concílio de Niceia. O Concílio de Niceia, nessa altura a Igreja estava unificada ainda, não se tinha dividido em diferentes fações, e foi o concílio onde se definiu o credo. Portanto, as crenças centrais do cristianismo ficaram definidas primeiro no Concílio de Niceia, depois mais tarde num outro concílio de Constantinopla, foram complementadas, mas o início do credo, a ideia de um credo unificado, surge em Niceia. E a Igreja está a assinalar isso este ano, e, portanto, podermos celebrar a Páscoa em conjunto com os nossos irmãos que têm o mesmo credo que nós este ano é providencial. Agora, termino com um desafio a propósito dos 1700 anos de Niceia. O Patriarcado de Lisboa está a organizar uma série de colóquios, conferências, que se vão realizar já em tempo pascal. Recordo que a Páscoa não acaba no domingo, a Páscoa continua durante 50 dias a partir do domingo. E nesse período vamos ter uma série de colóquios à volta do credo. Portanto, a propósito desta comemoração que a Igreja celebra este ano, e com um âmbito ecuménico. Portanto, o Patriarca de Lisboa desafiou uma série de oradores de diferentes tradições cristãs, há católicos, há ortodoxos, há protestantes de diferentes quadrantes, para falar sobre diferentes aspectos do credo e sobre diferentes visões. E o Patriarca vai estar presente em todos esses colóquios, vai fazer uma pequena introdução e depois assim um apanhado final, e depois a ideia é que no fim desses colóquios surja um manifesto sobre o crer da cidade. Portanto, o credo, a nossa crença cristã na sociedade, em Lisboa, hoje em dia. O primeiro desses colóquios realiza-se já no dia 24 de abril, portanto, a primeira quinta-feira depois da Páscoa, e depois do domingo de Páscoa, e depois em quintas-feiras sucessivas, portanto, depois no dia 1 de maio, e também no dia 8 de maio, e depois no dia 15 de maio.
Não há uma lista de oradores ainda confirmada e fechada, a maior parte já estão fechados. Eu tive um pequeníssimo papel em ajudar a organizar esta conferência e, portanto, posso-vos garantir que vai ser uma coisa mesmo muito interessante. Eu tenciono estar presente em todos os colóquios desde que possível. Portanto, fica feito este desafio. O cartaz está neste momento nos vossos ecrãs. Podem ver também mais informação em atualidadereligiosa.pt. E assim me despeço, pedir que Deus vos abençoe a todos, que as vossas famílias e as vossas casas, e as vossas cidades, os vossos países, para que o ano de 2025, este ano jubilar, este ano sendo dos 1700 anos do Concílio de Niceia, este ano em que celebramos a Páscoa em conjunto com os nossos irmãos separados, seja um ano de grandes graças e de grandes bênçãos, apesar de toda a incerteza e insegurança que parece reinar no mundo. Nós seguimos um Deus que venceu a morte e, portanto, não temos que temer essas inseguranças, temos é que confiá-las a Deus e Ele que as transforme e que renove todas as coisas como é de seu jeito. Muito obrigado a todos e até à próxima.